Olá, sejam bem-vindos a mais um Contraplano. E no programa de hoje vamos conhecer uma das escritoras do livro Em Busca da Liberdade, que conta a história da luta dos escravos durante a escravidão aqui em Jacareí, que já foi o centro da região e do estado em comércio escravo. E para falar um pouco mais sobre essa história e do projeto, aí eu vou receber aqui a historiadora Andressa Capucci e a produtora Bia Borrego. Meninas, obrigado pela presença de vocês, é um prazer estar entrevistando vocês hoje. Obrigada, que agradeço. Eu quero saber primeiro, de onde que surgiu o interesse em escrever esse livro? Então, na verdade, esse tema foi um tema da minha pesquisa de mestrado. Eu pesquisei uma documentação no Arquivo Público e Histórico de Jacareí, que era a vida dos escravos no cotidiano, através dos processos criminais, crimes que eles se viam envolvidos no dia a dia. Então, através desses processos criminais, a gente tinha relatos de momentos da vida desses escravos. No entanto, a partir da descoberta de um documento inédito a respeito do abolicionismo da cidade, eu enveredei para o lado do abolicionismo branco. E toda essa documentação relativa aos escravos ficou em segundo plano. Sim. E daí, essa é a documentação que a gente está abordando agora nesse livro, Em Busca da Liberdade. É a vida dos escravos a partir de relatos que aparecem nos processos criminais que estão sob a guarda do Arquivo Público de Jacareí. Então fica nos processos criminais. Isso. E assim, o nosso recorte da documentação foi buscar situações em que a gente via o escravo envolvido na busca pela sua liberdade. Sim. Porque a gente tem uma visão muito clássica da escravidão, de que os escravos ficaram esperando essa liberdade acontecer. Né? Essa liberdade vinha como uma concessão. Então a ideia de trazer essas histórias é mostrar o quanto eles foram ativos nesse processo de busca pela sua própria liberdade. E o livro tem um recorte de 2 décadas. Então ele começa na década de 70 e termina na década da abolição, que é a década de 80. Né? Então ele tem um recorte bem amplo para ficar muito evidente de que eles não ficaram esperando a princesa assinar a lei, né? Que eles realmente foram em busca da liberdade na vida cotidiana. Né? Isso é muito legal. E você fez essa tese, esse levantamento em 2006, né? Você me falou. Então, o meu mestrado iniciou em 2008 e eu trabalhei com essa documentação, acabei deixando um pouco, né, de lado essa documentação, e ele foi defendido em 2011. Mas eu tenho esse do abolicionismo branco, ele vai falar de uma figura muito importante do abolicionismo da cidade, que é o Azevedo Sampaio, que na verdade é tido como um ícone do abolicionismo na cidade, mas é uma figura depois com a pesquisa bastante controversa na história do abolicionismo da cidade. Mas essa é uma outra história que a gente até no futuro pretende criar uma história em quadrinhos a respeito do abolicionismo em Jacareí, mas ele não aparece no nosso livro, porque a gente privilegiou realmente as pessoas que foram escravizadas nesse livro de agora, né, que é o Em Busca da Liberdade. E como que foi a produção agora? Você já tinha esse acervo, né, histórico, esse levantamento. E como que foi o projeto da LIC mesmo, Em Busca da Liberdade? Como é que foi? De onde surgiu a ideia? Veio a partir disso, eu imagino. E até chegar na LIC, assim, como que foi a configuração para ele ficar certinho para o projeto? A Andressa morava fora, estava na Colômbia, e ela tinha essa documentação e ela estava voltando para o Brasil. Aí ela me procurou nessa época para pensar que ela queria estar desenvolvendo esse livro e que caminhos ela podia seguir. Aí eu comecei a buscar aqui na cidade outros livros que já foram produzidos pela LIC, que também trabalhavam com história, mostrei para ela e ela foi vendo que caminho que ela queria seguir dentro do projeto. Eu ajudei ela a pensar nessa escrita do projeto, a gente sentou junto, escreveu, né? Logo que ela voltou para o Brasil a gente retomou essa conversa, daí a gente sentou e organizou tudo, as ideias, e também fomos buscando quem seriam os possíveis parceiros para isso, né? Então, assim, já vinha da ansiedade dela, e aí ela me procurou para pensar em estruturar, como estruturar isso, que caminho seguir, daí que tipo de livro, qual formato, a gente começou a pensar junto a esse esboço do livro todo, né? Como esse projeto, né? vai ser. A gente recebeu aqui, semana passada, um projeto da LIC também, que era o Algo Pensa em Mim, que teve espetáculos, teve palestras, oficinas, mas assim, para você entregar um projeto de livro para a LIC, como que é, assim, o que você precisa levantar e entregar para eles e mostrar que o livro pode ser produzido? Porque eu acho que é bastante coisa, né? Você tem que levantar todo o contexto. Então, na verdade, assim, de produção é maior, os textos, o que a gente está buscando, então, né? Ela não entregou nenhum texto pronto, porque daí não era entregar texto pronto, não era só editar um livro, era produzir o livro. Sim. Então elas teriam que fazer a pesquisa de novo, dar uma olhada nessa pesquisa, estruturar os contos e as crônicas, como que seriam escritos isso. A Andressa ia
Tati Baruel, as duas que estão escrevendo juntos, são 5 textos, 3 de uma, 2 da outra. E aí, fora isso, a gente tem que pensar em ilustrador, né? Que tipo de papel você vai usar, qual vai ser, como vai o formato do livro, se ele é branco, se ele é preto, se ele é colorido, então, qual que é a gráfica, né? Que tipo de gráfica a gente quer trabalhar, então, que existem diversos tipos de gráfica também, sim, diversos tipos de papel, diversos tipos de projeto. Aí eu também conheci uma pessoa muito bacana que é o Marcos, que ele já produziu outros livros aqui na cidade, e aí a gente entrou em contato com ele topou participar e ele está ajudando nessa parte de, com a gente, como que a gente ia elaborar esse livro, que formato que o livro vai ter, pensando em ser infanto-juvenil também, porque daí também tem uma outra linguagem, né? Sim. Não é uma linguagem só de um livro de história, não é um livro de história, na verdade, né? Sim. É um livro de história, mas... Porém, infanto-juvenil, né? E que tem um pouquinho de fantasia delas, né? Sim. Então, assim, dentro dessa história. Então, não é uma história real deles, é uma história deles, mas que elas puderam aflorar aí, né? Colocar outras coisas. Uma coisa que é importante, assim, quando você apresenta um projeto para a LIC, né, você precisa mostrar o potencial, porque não era um livro pronto, então precisava, qual é o potencial de exploração dessa documentação, né? Então, a partir dessas histórias, né, desses processos criminais que eu já tinha contato, que eu já tinha tido contato, então eu consegui trazer para a comissão, no caso foi aprovado na comissão de patrimônio, consegui trazer elementos da vida dessas pessoas que apareciam na documentação histórica e que poderiam se transformar numa história, né? Então, uma das histórias que eu usei no projeto, que foi enviado mesmo para a Fundação Cultural, foi a história do escravo jesuíno, que é um escravo que foge 2 vezes para a cidade de Santos. E como que a gente entra em contato com a história do escravo jesuíno? Através do exame de corpo delito do cadáver do escravo. Nossa. Então, a partir desse documento, as pessoas precisam investigar a causa da morte, porque o escravo, antes de tudo, naquela sociedade, ele é uma mercadoria. Essa pessoa é uma mercadoria. E se ele morreu, alguém teve prejuízo. Então, a polícia precisa investigar. E quando a polícia começa a investigar, o que ela vai fazer? Ela vai atrás de testemunhas. E as testemunhas vão começar a remontar o que aconteceu nos últimos dias de vida do escravo jesuíno, para que na tentativa de elucidar o crime. Então, a gente consegue detalhes muito sutis, como, por exemplo, a maneira como o escravo estava vestido, quem acompanhava o escravo, os possíveis caminhos que esse escravo fez, que ele fugiu 2 vezes para a cidade de Santos. E assim, depois a gente acompanha a pesquisa bibliográfica. Fugir para a cidade de Santos não é casual. Santos é, naquele momento, a 2ª maior cidade na luta do abolicionismo na província de São Paulo. Então tem um significado enorme. Saber que um escravo daqui, que vivia numa fazenda, porque o jesuíno vivia numa fazenda, tinha noção de para onde ir, mostra também que esses escravos, eles não estavam isolados, eles não estavam sem saber o que estava acontecendo na luta pela liberdade. Então mostra que existiam conexões entre essas pessoas que estavam aqui com um movimento muito mais amplo do abolicionismo. E mostra também esse indivíduo num papel muito ativo, porque se é preciso coragem para permanecer na fazenda, porque a vida não era fácil, é preciso muita coragem também para abandonar, né? Então a gente conseguiu mostrar, através do projeto, esse potencial de exploração da documentação. Né? Daí a gente coloca... Mas já era um texto pronto, né? Já não tinha um texto pronto, era o documento que ela pegou no arquivo. Então esse documento a gente anexou no projeto, então que agora a história está sendo feita. Isso, né? A história do Jesus, ela sabe dessa história porque está ali e agora ela está desenvolvendo. Até porque não dá para colocar a história crua, né? Então você precisa trazer outros elementos. E daí entra o estilo de cada autor, né? Que nem a Tatiana Baruel, ela tem um trabalho bastante extenso na cidade, com um trabalho de cultura popular, lendas tradicionais, né? Eu já tenho um lado historiadora, então nossos estilos são muito diferentes, né? Se completam, né? Então, cada uma escreve textos individuais, mas o livro passa por vários tons, né? Então tem um lado mais mágico e tem um lado bem mais realista também das histórias, né? A Andressa não queria escrever. Ela não queria ser escritora, apesar dela ter todos os dados na mão dela. Tem todos esses processos criminais que ela contou. Ela tinha medo. Como é rico, né? Assim, a roupa que ele estava vestido, para onde ele ia, como ele era. Isso para a história fica muito interessante, né? Sim. Porque você consegue contar exatamente, retratar como foi. Por que você não queria? Porque a minha narrativa é uma narrativa mais histórica, né? Então, num primeiro momento, a tentativa era trazer trazer autores que se apropriassem de toda a pesquisa, né, que eu ia levantar, né,
porque os processos eu já sabia quais histórias eu queria contar, mas precisava transcrever essa documentação, porque são documentos históricos do século XIX. Você tem que usar máscara para, né, para ler esse documento, não é qualquer um que consegue ler, é uma documentação muito bonita, né, mas muito difícil de ser trabalhada, né? Então, a minha intenção era trazer esses elementos para eles e eles criarem as histórias. Mas depois, com muito do incentivo da Bia, eu achei que também deveria, porque a intenção é trazer um texto diverso, né? Sim. Então, acho que tanto é muito legal esse olhar mais da cultura popular, do humor. A Tatiana Baruel, ela consegue colocar muito humor no texto, como também a narrativa histórica, ela é importante, porque uma coisa que é importante a gente dizer é que o texto, esse livro, ele pretende trazer também uma maneira de olhar a história da cidade, não inovadora, né, porque isso seria muita pretensão, mas uma maneira diferente de olhar a história da cidade, né, porque em geral a história é contada a partir do ponto de vista da elite, né. Então é a liberdade como uma concessão, os brancos como né, uma sociedade extremamente paternalista e que concede a liberdade para o negro. E o nosso olhar é inverso, a gente quer sair, né, do chão, a gente quer sair da onde estão as pessoas que estavam sofrendo esse processo de escravidão. E lógico que a gente não vai conseguir dizer por elas, mas a gente vai olhar para a vida delas, a partir da vida delas, para contar outros enfoques dessa história, né? Sim. Porque, na verdade, a abolição ela não foi uma coisa concedida, né, pelas pessoas livres, pelos brancos, né? Ela foi uma coisa conquistada. Sim. Só que o que a gente vê bastante nos relatos de abolição, em como essa história, né, da abolição foi tratada, a gente vê como uma coisa concebida mesmo, né? Como se alguém chegou e se compadeceu e assinou. Mas, na verdade, não foi isso, né? Foram muitas lutas, muitas batalhas que eles travaram para conseguir, inclusive de vários grupos, né? Exatamente. O Sampaio de Azevedo, ele tinha um clube abolicionista aqui, né? Inclusive eles conseguiram libertar, eu estava lendo, em 88, o Barão de Santa Branca libertou todos os escravos, né? Isso. Então, o Azevedo Sampaio é uma figura muito polêmica, né? É legal, porque eu vi que você falou assim, já foi mais ou menos nessa linha, né? De como foi aqui. É isso. Ele, na verdade, assim, ele funda o Clube Abolicionista em 1887. Então a gente fala, dentro da bibliografia clássica da abolição, a gente fala que são os abolicionistas da última hora. Quando a causa já estava quase ganha. A causa já estava quase ganha. Entram alguns abolicionistas. E o caso do Azevedo Sampaio eu acho muito particular, porque uma frase que ele fala foi o título da minha dissertação de mestrado, que é o seguinte, ele fala o seguinte: ninguém quis prescindir da glória de fazer parte da façanha. Do que ele está falando quando ele, né, solta essa pérola? Ele diz o seguinte: ele acompanhou um burburinho que aconteceu na cidade, um movimento de pessoas que roubaram alguns escravos na estação de trem e levaram para a ponte da cidade, para a ponte da beira do Rio Paraíba, né? E nesse movimento ele viu que estava acontecendo alguma coisa. E quando ele foi acompanhando essa confusão, ele perguntou e ele ficou sabendo que eram escravos que estavam sendo roubados. Ele falou, essa é uma grande oportunidade de oficializar um movimento de luta. Entendi. O movimento de luta acontecia, ia continuar acontecendo independente da atuação dele e de outros. Mas o que ele resolve fazer? Ele resolve fundar um clube abolicionista. E assim, ele sofre consequências disso, ele é perseguido também, mas o mais interessante é que ele escreve um livro contando essa nova história do abolicionismo na cidade, mas ele começa o livro dele com um meia-culpa. Por quê? Ele fez parte como signatário de um abaixo-assinado no ano de 1883, de um ato de expulsão de abolicionistas da cidade. Nossa. Então ele, como fundador do Clube Abolicionista, ele tinha esse passado negro. E ele sente necessidade de dizer que ele foi levado, né, pelo burburinho para poder assinar contra os abolicionistas que foram expulsos da cidade. Mas que, na verdade, né, o movimento abolicionista era muito importante. Então, assim, a grande figura icônica do nosso abolicionismo, no passado, tinha sido signatário de um ato de expulsão, né, junto com várias figuras conhecidíssimas na cidade, como, por exemplo, o Dr. Lúcio Malta, né, que foi um dos que assinou também, entre os primeiros nomes, esse ato de expulsão. Então, o nosso abolicionismo foi um abolicionismo de elite, né? O nosso abolicionismo mais conhecido foi bem elitista, né? E esse movimento de 1883 é muito interessante,
acontece em 2 meses, no final do ano de 1883 da cidade, e termina com a expulsão de uma figura que mora na cidade, que é um coronel, que atua no judiciário, de um advogado abolicionista que vem de outras cidades do interior de São Paulo e de um italiano que foi pela colônia italiana, eles resolveram que deveria também ser colocado no trem e mandado embora da cidade. Mas esse é o movimento dos brancos, né? E o nosso livro trata dos negros, né? Os casos deles buscando a liberdade, né? A abolição, ela foi uma coisa oficializada pelos brancos, mas conquistada pelos negros, Exatamente. né? Mais ou menos isso. É. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre o livro infantil e como você transformou toda essa história muito rica aqui da cidade e muito importante, né? Já que Jacareí foi um dos principais comércios escravistas da região e do estado, mas a gente vai falar no próximo bloco como ela abordou tudo isso. Então fica aí, não sai daí.